seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa que a Revista Tudo disponibilizou para todos os cidadãos aqui de Cotia, para falar sobre a corrida à Prefeitura de Cotia 2024. Eu sou a Alessandra Vespa, jornalista da Revista Tudo, e tô aqui com a Roberta, né, Rô? Pois é, o novo projeto da Revista Tudo, com uma ilustre candidata aqui, Ângela Maluf, que vai contar um pouco pra gente da pauta de governo, trajetória. Então, seja muito bem-vinda. E eu começo te perguntando um pouquinho da sua trajetória aqui. Bom, Alessandra, Roberta, maior respeito e carinho por vocês. Obrigada pela oportunidade de fala nesse encontro, é muito importante. Nós estamos realmente nessa corrida eleitoral e quando a gente pode conversar com mais pessoas mais rapidamente, é melhor ainda, porque é um tempo agora que começa em contagem regressiva, né? E agradeço muito essa oportunidade de fala. Me diz, Roberta. Eu queria que você contasse um pouco de como você chegou aqui em Cotia e entrou nesse mundo político, né? Chegando a vice-prefeita de Cotia. Porque, assim, aqui a gente quer falar com as pessoas que já te conhecem, mas com quem está começando a conhecer agora. Então, quem é a Ângela Maluf, né? Exatamente. É uma mulher que veio com a sua mãe, 4 irmãs, 2 de cada lado da minha mãe, segurando nas mãos, e trouxe aqui, chegamos a São Paulo em 72, fevereiro de 72. E desde então tínhamos a responsabilidade de cuidar da minha mãe, zelar por ela e que não faltasse nada para ela. Tudo por ela, sempre. Nós saímos de uma relação delicada e foi quando nós decidimos cuidar da minha mãe pessoalmente, as filhas. Saíram de onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mulher pantaneira que sou. É isso. E aí comecei a trabalhar desde tenra idade, né? Sempre trabalhei. Trabalhei como vendedora de mocotó nas cooperativas do ABC, em São Bernardo. Pegava o trem na Estação da Luz, ia lá, vendia meu mocotó. Era tudo muito... Eu nem sabia bem o que era mocotó exatamente. Eu sei que eu tinha que vender mocotó. E é interessante isso. Só preciso vender. Eu tinha que vender, meu ofício era esse. E conseguia vender muito bem, era uma delícia. E depois de então comecei a trabalhar em várias outras vertentes, né? Sempre como balconista, recepcionista, porque eu parei de estudar naquela época, eu não conseguia estudar à noite e trabalhar muito durante o dia todo. Para mim era exaustivo, porque de repente de um espaço que eu não tinha que trabalhar, só tinha que estudar, eu tenho que trabalhar e estudar à noite eu não conseguia. Minha mãe entendeu, ela falou, tudo bem, vamos parar por enquanto então, porque organizar as contas mensais era muito importante para nós e para minha mãe. E aí aconteceu que eu comecei a conhecer Cotia de uma forma assim, não sei se vocês se lembram, em Cotia, perto da polícia rodoviária, tinha uns quiosques que você fazia churrasquinho. Uhum. Você lembra? Olha, eu sou moradora já há algum tempo daqui. E eu lembro... Bom, era a antiga polícia, né? Exatamente. Inclusive, porque hoje ela mudou, né? Exatamente. Raposa. E ali a gente pegava 2 tijolinhos, um carvão, a gente fazia um churrasquinho e a gente sentava, tinha um quiosquezinho, era maravilhoso. E aí apareceu a oportunidade do pai dos meus filhos receber um convite para trabalhar na Alemanha. E por 2 anos ele poderia levar a esposa e o filho, que nós já tínhamos o primeiro filho. Eu falei, então vamos embora, né? Como estagiário. E aí... que a gente morava na Vila Madalena nessa época, em São Paulo. E aí, vendemos o que nós tínhamos, mas vamos comprar alguma coisa para quando nós voltarmos, temos um recomeço de vida. E aí nós estávamos, como a gente tinha o hábito de comer, fazer o churrasquinho na estrada Raposo Tavares, nós falamos, vamos conhecer alguma coisa, tem tanta placa de vende-se lotes, vende-se, vamos lá ver. E entramos no São Paulo 2. E em 15 minutos, a gente comprou um terreno. E assim, de uma forma que a gente, bem inocente, quando sai de São Paulo, né? Eu não conhecia muito sobre verde, essa questão de vegetação. Eu vi muitos pinheiros e pinos heliotes, né? Uhum. Eu falei, nossa, que área bonita, quanto verde, preservação. Gosto muito disso, é aqui mesmo. A gente não sabia que essas árvores são passíveis de abate e os condomínios, os empreendimentos imobiliários colocam essas árvores para proteger, realmente, para não ter uma invasão, porque elas podem ser retiradas quando você for colocar a sua casa. Enfim, fomos para a Alemanha quando voltamos, isso foi em 85, quando voltamos em 88, viemos para cá e levantamos a casa sim. E tudo me deu muita alegria. Então aqui eu criei meus filhos, aqui enterrei também meus pais, e aqui me deu uma oportunidade única
e uma experiência enorme de viver uma vida numa plenitude, num gabarito que eu não pensava existir essa possibilidade. Fui muito feliz sempre em Cotia. Cotia me abriu todas as portas. Passei algumas dificuldades, algumas diversidades, confesso. Mas também Cotia me fez entender que existem possibilidades. Eu tenho uma relação com Cotia para além dessa vida, eu creio. Eu tenho um carinho por Cotia. Eu tenho uma aproximação. Minha família é Cotia, a minha casa é Cotia. E aí, quando vem a possibilidade de eu entender a necessidade de voltar a estudar, necessidade de estudar. Eu estava com os meus 40 anos naquele momento. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou parada no tempo e no espaço, cuidando de tudo, de todos, mas quem está cuidando de mim, né? Eu tenho que voltar a estudar. E aí eu fui fazer a suplência do ensino médio em Osasco, 40 anos. E adorei aquele momento de me sentir estudante. Pegava meu caderno, ia estudar. E fui representante de classe. Foi um momento maravilhoso da minha vida. Já era líder, né? Desde sempre. Mas tudo sem querer, porque eu gosto de trabalhar, de fazer as coisas, me envolver em projetos. E aí, concluímos. E naquele momento, falei, agora quero mais. Quero fazer a tal da faculdade. Fui fazer pedagogia e muita sorte eu tive nessa escolha, porque pedagogia te abre um campo enorme de trabalho. Pedagogia é tudo, é educação, é formação e se eu prestar um concurso para pedagogia ou para as outras áreas, não tenho certeza, mas para pedagogia exatamente, se eu competir com você, quantos anos você tem, Alessandra? Agora é a hora da verdade. Quantos anos você acha que eu tenho? Agora é a hora da verdade. Vamos lá, 21 anos, 22 anos. Isso, exatamente. Que bom, acertei. 34, candidata. Nossa, 34 aninhos. Parabéns, super Obrigada. jovem. E aí, eu falei assim, como é importante voltar a estudar. E aí fui fazer essa faculdade, me deu o gabarito, mas no concurso, o que acontece? Se eu competir com você e eu tiver 30 pontos e você também, eu vou ganhar de você por ter mais idade. Porque a educação entende que eu tenho mais conhecimento que você com mais tenra idade. Aí eu falei, meu Deus do céu, educação é tudo, me favorece, vamos embora. Educação é tudo, tudo. E é o meu momento, naquele momento de faixa etária, que já estava com 45 anos. Prestei o concurso e passei. Daí foi meu momento assim de, meu Deus, eu passei, eu ia todos os dias lá na Procotia, onde tinha uma faixa de pessoas aprovadas, né? Eu ia todo dia confirmar que meu nome estava ali mesmo, que não era uma ilusão. Enfim, comecei a trabalhar. Como estagiária, eu trabalhei muito no Aribozão, uma escola estadual que fica no Parque São Jorge. E ali eu fiz um projeto de mosaico, muito interessante, que a diretora me falou assim, Ângela, você como estagiária, nós temos esse projeto, você conhece? Eu falei, conheço sim, eu não conhecia. Aí fui numa loja de material de construção, eu falei, moço, como coloca um azulejo na parede? Ele falou assim, minha escola. Aí eu falei, tá fácil. E aí fui com os alunos garimparmos azulejos, materiais desprezados em caçambas, para termos um recurso para fazer o nosso mosaico. Ok. Mas foi uma construção coletiva tão interessante, porque acontece às vezes de um professor faltar. E eu comecei a ter assiduidade nas aulas. Então, as outras aulas de sala de aula, eu tinha o jornal que eu assinava a folha, eu colocava o jornal embaixo do braço, ia para a escola, tomara que falte, faltava. Passava na diretoria, pegava o Globo, foi uma estratégia que eu achei, essa, porque eu não sabia que classe eu ia encontrar. Eu nunca tinha dado aula antes. Pegava o Globo e ia para a sala. Era sempre uma roda que nós fazíamos de conversa, e aí nós questionávamos por que o repórter puxou esse ângulo da foto, onde fica esse país, que forma de sociedade eles têm, o que eles comem. E era uma aula muito interessante. Que bacana, até hoje encontrei com o padre Bogás, ele falou assim, até hoje os seus alunos daquela época falam que suas aulas eram muito interessantes. Que legal. Que eles não se esquecem de você enquanto professora. Eu fico muito feliz. E você gostava? Muito! De atuar nessa área. Eles gostavam de mim, das minhas aulas. Isso para mim era uma alegria infinda. Fiquei muito feliz. Ângela, pelo que você está falando... Sim. Você está falando alguns pontos que mostram que você tem essa coisa de líder, de liderança. É isso mesmo? Você sentiu isso em algum momento? Não sei se essa liderança, muito me honra você ter essa impressão de mim, mas eu sou muito participativa e sou muito
parceira de verdade. Vamos junto, vamos fazer, vem, vamos. Acho que é aquela coisa da mão na massa, né? Tipo, isso. Não fica olhando, você mas faz. Eu gosto né? que você faça comigo. E não existe eu não sei fazer. Tem seu modo de fazer diferente do meu, mas ele é importante também. É quando você começa a ouvir pessoas que também não pensam exatamente como você, mas são pessoas importantes para uma construção política, por exemplo. Eu não posso usar só meus pares que pensam como eu, que são como eu. Não. Eu tenho que expandir esse olhar. Puxa, mas a Roberta não pensa como eu, mas eu tenho que ouvir a Roberta, que ela só fala de um jeito diferente, mas o que ela está falando é muito interessante. E eu tenho que chamar a Roberta para perto. Então, eu sou desse jeito. Eu acho que né, a questão política, né? E democracia é isso, né? É olhar os vários lados, né? E propostas diferentes. E entender e discutir. Né? E abrir seu campo de visão. Abrir seu campo de visão. Naquele momento que eu terminei, quer dizer, foi fotografado, foi publicitado aquele muro com aquele mosaico bonito do Aribolzan. As árvores plantadas lá estão lindas até hoje, muito fortes e adultas. E naquele momento foi publicitado. E aí a presidente da PAI na época, Ana Maria Bastos Marim, uma grande presidente da PAI, ela falou assim, escuta, eu tô vendo uma matéria aqui na revista, você pode falar comigo? Vem tomar um café comigo? Eu falei, tá bom, eu vou aí. Cheguei na PAI, não tinha pensado nessa linha de trabalho. Mas quando eu cheguei na PAI, eu falei, gosto muito, me relacionei muito bem na mesma hora, me identifiquei, as crianças, os jovens. Eu falei, gosto disso, eu tenho muito para contribuir. Eu nunca tinha dado aula para pessoas com deficiência, mas pessoas diversas. Isso me interessa sempre muito. E ali foi onde eu tive uma grande virada de chave na minha vida, sabe? Entender que você tem que trabalhar por todas as pessoas têm sua competência. Às vezes você não é entendida pela outra pessoa, não é a outra pessoa que não te entende. Né? Perfeito. Então comecei a entender um mundo tão maravilhoso. Fiquei muitos anos na PAI. A PAI me trouxe muita experiência como pessoa, como profissional para minha vida. E depois da PAI foi quando eu estive no concurso. Aí a prefeitura não veio para dar aula aqui no município de Cotia. Aí eu fui dar aula no SEIC, uma escola municipal para pessoas com alguma deficiência também. Um outro espaço que foi também igualmente maravilhoso, muito construtivo. E nós trouxemos uma disciplina, por sinal, AVD, Atividade de Vida Diária. Talvez eu não consiga fazer com que meu aluno, minha aluna, leia um livro. Mas eu tenho que ensinar a essa pessoa, a esse meu aluno, aluna, que ela entenda os simbolismos de uma casa. Se eu tenho fome, eu tenho que fazer comida. Como eu faço a comida? Todo aquele procedimento para você não se queimar. Eu como mulher, em alguns momentos do mês eu tenho que fazer minha higienização dessa forma, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que ter uma sinalização em casa também com luzes, conexões, né? Todas as conexões, Alessandra, é isso. E ali nós tivemos também uma aprendizagem maravilhosa. E era uma disciplina que era uma sala de aula, mas era montado um kitnet de verdade. Sala, quarto, cozinha, banheiro e lavanderia. Para você aprender a lavar sua roupinha, passar a sua roupa, arrumar a sua casa. É muito importante. Perfeito. Legal, que Agora, legal. já que a gente está falando da sua carreira, da sua vida, tem uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção. Você falou, com 45 anos eu fui estagiária. É verdade. E assim, hoje nós temos estagiárias que trabalham com a gente de 19, 20, 21 e elas já estão desesperadas. Meu Deus, a minha carreira, o que eu vou fazer? E você, aos 45, do segundo tempo, estagiando. Assim, eu acho que é uma mensagem que a gente fica num desespero do tempo, acha que 45, Sim, acabou. Eu acho e 45 acabou, a pessoa já é. Que isso, né? Não, eu acho que, inclusive, é até uma humildade de saber, poxa, eu preciso aprender mais. Eu preciso ter mais conhecimento. E sempre há tempo, né? Como foi isso? Mas antes da faculdade, antes do meu ensino médio, eu estava ambulante no Embu. Trabalhei no Embu muitos anos. Como ambulante, todos os domingos eu estava lá vendendo as minhas... Eu pintava seda e eu ia lá vender minhas sedas, meu material, minhas echarpes. Você era artista também. Eu Tem gosto, esse lado. Eu gosto muito da pintura.
Eu pintava durante o dia, fazia barra à noite, ensacava, guardava tudo, colocava numa mala, puxava a mala, ia lá domingo, o dia inteiro. E era uma experiência também maravilhosa, maravilhosa. E nesse momento minha mãe era paciente de Alzheimer. E aí era essa a minha condição de poder colaborar com a minha mãe na sua medicação, nas suas necessidades todas. Eu entendo muito perfeitamente com as minhas irmãs que a obrigação de filha é cuidar de mãe. Não é outra pessoa, não. É você, filho, filha. Não pode esquecer da mãe e do pai nunca. Podem até ter uma conduta que você hoje fala, puxa, podia ser, mas está certo, está tudo certo. Eles cuidaram de você, passaram noite sem dormir por você e zelaram pela sua integridade o tempo todo. E não tem dinheiro no mundo que pague um pai e uma mãe. Acho que é uma coisa que a gente tem que abraçar e beijar bastante, sabia? E falar, só vim aqui te dar um beijo, vou embora, estou com pressa, mas eu precisava te beijar. E beijar muito enquanto ela está por aqui, né? Sem não adianta dúvida. depois que vai embora Exatamente. falar, Exatamente. Não precisa. Tá aqui, né? E depois dessa sua passagem, você entra para o campo político efetivamente quando? Exatamente. Aí eu estava na PAI, fui para o SEIC, do SEIC me chamam para a direção de cultura do município de Cotia. Eu falei, cultura, vamos lá, vamos saber da cultura. E nós tínhamos na época o Projeto Guri. O Projeto Guri foi fortalecido, crianças tocando instrumentos, então no contraturno da escola estava todo mundo tocando, era uma banda muito bonita, muito linda. Pena que o projeto era estadual e foi recolhido, mas foi um grande momento também da minha vida, mas também naquele momento nós fazíamos o Samba da Vela. Também foi orientação lá de São Paulo, né? Que você acendia uma vela, é assim em Santo Amaro até hoje. Você acende uma vela, faz uma roda de cantores, autores, compositores, e fala assim, reza um Pai Nosso, e aí fala assim, olha, a gente vai acender a vela para iniciar o nosso evento, mas quando essa vela se acabar, é o time do evento. É o time do evento. O samba vai até a vela. Os meus amigos não tem choro nem vela. É incrível. Não tem choro nem vela. Acabou. Então, assim, quando tínhamos vários artistas importantes, eu comprava uma vela bem grossa, que dava 2h30. Aí, quando tinham poucos, mas assim, era curioso que eram poetas, eram pessoas que queriam se expressar. E aí, quando a vela estava acabando, as pessoas olhavam, tipo assim, vai rápido. Acende outra. Não pode, né? Eu quero falar também, era maravilhoso. E, assim, uma bacia de pipoca, literalmente, e esses encontros fomentavam muito a cultura de Cotia. Que legal. Então começou na cultura, assim, essa parte política, né? E depois você vai para saúde. Então, da cultura, naquele momento, eu passei por uma situação vulnerável pessoal em 2005. E aí passei por um conflito que comecei a questionar e acho que a educação te faz isso, né? Refletir e discutir e por que está assim, é o porquê. Eu aprendi um dia desses que pessoas que perguntam por quê são mais inteligentes. Você viu que criança pergunta muito por quê, né? Os curiosos, mas por né? quê? Mas por quê? E aí, quando eu chego na delegacia, falo, mas por que não tem um acolhimento à mulher que precisa de ajuda? Por que não tem esse espaço? Por que não tem? Porque, às vezes, a gente se intimida, a gente se encolhe e fica um pouco envergonhada, né? Mas, enquanto você não falar, muitas mulheres, outras serão silenciadas também, mas não precisa ter vergonha. A gente tem que falar das nossas dores, das nossas necessidades e pedir ajuda sempre. E foi o que eu fiz. E naquele momento eu vi que não tinha nenhum resguardo para essa mulher, nenhum apoio para essa mulher com seus filhos, com a sua família. E aí nós trouxemos, no grupo da Grande Oeste, junto com Osasco, outras grandes cidades, começamos a formar um núcleo de mulheres preocupadas e atentas à questão da mulher, com alguma dificuldade pessoal. E nós trouxemos, com o apoio do CIOeste, um consórcio representativo da América, né? E aí nós trouxemos pelo consórcio CIOeste a primeira casa abrigo, onde as nossas mulheres em situação de necessidade ficam de 6 meses até 1 ano com seus filhos matriculados, eu com apoio psicológico, assistencial, preparada também para o mercado de trabalho. Mas, se eu quiser sair e voltar para casa, eu posso voltar. São suas opções que você tem de voltar ou não. É sua escolha. É um momento de apoio? Total. Mas você saiba que você não está sozinha. Nós temos esse leque de possibilidades para você. Você não está sozinha, mas você está livre para fazer o que você quiser. Você decida por você. Sim. E depois foi uma grande luta também nossa pelas delegacias abertas 24 horas, que isso não existe até hoje. E é o momento que a mulher mais passa pela violação dos seus direitos, é nesse momento, madrugada e fim de semana.
não tem condição de ter aberta essa delegacia da mulher 24 horas. E diante dessa situação real, nós abrimos uma casa de passagem, também pelo consórcio Cioeste, que nós entendemos a necessidade. Então, hoje nós temos um apoio da Avon, o Hotel Ibis também nos apoia, e a casa de passagem, onde eu fico de 1 dia a 15 dias, com as minhas dores ocultas, com os meus machucados ocultos, mas talvez com meus machucados aparentes também. Eu espero ali passar, compreender, ver o que eu tenho de possibilidade, posso voltar para casa, nem sem julgamento, posso seguir outra linha. Ok, vamos estar ali para te apoiar. Hoje nós temos uma Secretaria da Mulher que foi fundada por mim em 2009. Hoje ela tem mais força muscular até. Hoje é a Secretaria da Mulher, Cidadania e Mulher. É Direitos Humanos, Cidadania e Mulher. Então ela tem mais força política. E nós abraçamos toda essa causa de pessoas, todas as pessoas. E a juíza hoje da nossa cidade era o juiz Sérgio, e hoje a juíza nos dá continuidade a um trabalho com os agressores. Por quê? Eu não posso só cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar do meu homem também. Eu sou mãe de homem, avó de homem. E nós, em algum momento, talvez a gente tenha embrutecido esses rapazes. Homem não chora, homem não vai no médico, homem não sente dor, homem tem que dar conta do recado, tem que fazer tudo e mais um pouco. E às vezes não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que falar com eles mais de perto, explicar que daquele jeito ele pode viver numa solidão futura, e ninguém deve viver sozinho. Ninguém, a solidão é muito ruim. E a gente tem que falar para ele. Muitos desses encontros voltam até para casa, se recomeçam, se reinventam, e alguns também seguem caminho para uma nova proposta de vida. Mas é importante esse encontro. Perfeito. Que legal, Eu acho que é um tema legal que você trouxe, e a gente pode seguir, que é essas políticas para as mulheres. Para os homens também, mas nesse sentido. Você já fez muita coisa. Criou casas de apoio, a Secretaria da Mulher. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Isso vai num caminho de progresso que a gente acredita, né, que a gente precisa. Então, para essa nova candidatura, o que mais pode ser feito, é possível e que está nos seus planos fazer nesse sentido, Ângela? Eu vou te falar uma frase tão linda que eu falei assim tão espontaneamente e ficou quase que como jargão. Onde tem uma mulher no comando, ninguém passa fome. Se emociona. Sim, porque não é verdade. Não é verdade? Nossa, a gente não é mais que os rapazes, não. A gente é diferente, a gente pensa diferente. Eu lembro perfeitamente que na época do Covid, eu vi um fantástico programa jornalístico de entretenimento e tinha uma reportagem no Rio Grande do Sul de mulheres buscando osso no açougue para levar para casa, para fazer a sopa. E eu entendo perfeitamente porque esse osso seco pode ser aquela sopa que meu filho jamais vai esquecer, a sopa da minha mãe. Né? E nós temos essa capacidade de transformar, de fazer, de reinventarmos também nós próprias e de buscar esse apoio aos nossos filhos, de cuidar da nossa cria, da nossa família toda. É importante demais. E a questão da mulher está presente em todas as pautas. Quando eu trago a questão da pessoa com espectro autista ou outras deficiências, desculpa, espectro autista não é uma deficiência, mas falo de deficiências também de pessoas, a gente tem que pensar que tem uma mulher que cuida. Às vezes o companheiro, por algum motivo, pode ter saído dessa relação, mas a mulher fica. E quem cuida de quem cuida? É uma grande pergunta. Né? É isso. Porque nós somos valentes, nós somos corajosas, nós somos potentes, nós somos muito importantes. A gente cuida de todo mundo. E quando a gente dá boa noite, a gente vai pôr feijão de molho. Para! A gente isso. É muito boa, fala. A gente confere é a muito agenda, boa. vai pra mochila, arruma a roupa do marido. Não, e multifunções, né, Ângela? Eu acho que o que a mulher tem, né, a grande diferença é isso. Ela é mãe, ela pode ser empresária, né, ela cuida da casa. Isso. Ela cuida do filho. E às vezes não cuida de si. Exatamente. Porque a gente nem sente a dor, filha. Exatamente. A gente não sente nada, porque se a gente sentir, a gente vai ter que parar. E tem tanta gente que depende de você que não dá. Não dá pra parar. É o momento de você fazer, cuidar de todo mundo. Aí você deita, mas aí acorda cedinho, já põe a mesa para todo mundo de novo. É isso. Mas quando eu falo em pessoas com deficiência, que é uma área de estudo meu, e eu vejo que essa mulher também tem que ser cuidada,
nós vamos ter em Caucaia um primeiro polo de atendimento às pessoas com deficiência e mães atípicas. Mães atípicas são os seus familiares das pessoas com deficiência. Essa pessoa em alguma situação, ela está atendida pelo médico, ela tem uma medicação para ser estabilizada. E a medicação para estabilizar essa mulher, qual é? É amor, é respeito, é olhar por ela, é carinho. E falar para ela, estou aqui. Mas eu quero agora trazer empresas para Cotia, ou mesmo as já que estão aqui, essas que estão aqui já, eu quero falar com elas sobre isso. Eu quero muito trazer um trabalho que ela possa executar em casa. Porque se ela for trabalhar, Alessandra, ela vai ser presa, abandono de incapaz. Ela não pode sair para trabalhar fora. Mas ela precisa, porque a renda, o que ela recebe como aposentadoria do seu filho, sua filha, não é suficiente para luz, gás, aluguel, comida. Não é. Ela tem que participar, ter uma outra renda também. Então, eu vou fortalecer que essas mães recebam essa alternativa de trabalho para fazer em casa. Perfeito. Acho que a gente pode entrar para algumas pautas de governo. E a primeira, eu vou deixar para Rô, que é a mais urgente. Que está na boca de todo mundo. Que é a mobilidade, é essa Raposo Tavares, né? Essa Raposo travada, né? Eu sei que, né, nós estamos num eixo absurdo entre Raposo Tavares, cidades. Exatamente, e assim, Raposo Tavares, BR, Rodoanel. Então, a gente é impactado por tudo isso, mas tá impossível transitar nessa Raposo, é o que a gente mais escuta. E qual seria a sua pauta? O que você pretende fazer? Eu vejo, Roberta, olha, Cotia está a 21 quilômetros da maior metrópole da América. Não dá para falar que não vai impactar. Claro que vai. E todas essas cidades passam por Cotia para ir para São Paulo. São Paulo é a terra das oportunidades, né? E isso nos traz, sim, um impacto negativo de mobilidade para nós, povo de Cotia. Nós temos um compromisso de ouvir o Estado, que tem compromisso de resolver isso, então isso a gente está aguardando o Tarcísio, o nosso governador, que está tendo uma relação muito positiva conosco de governo e com grandes possibilidades de trazer boas novas para Cotia. Mas nesse momento, hoje, por sinal, eu vou lançar nas minhas redes, eu gostaria que vocês acompanhassem, um projeto de mobilidade em vias alternativas, sabe, sem você comprometer a Raposo, mas pegando outras áreas que a gente consiga ir e vir com mais tranquilidade. Eu peço para vocês me acompanharem, que vocês vão ter uma leitura muito boa e vão ver que é possível. Eu estou apresentando que eu já fiz um estudo científico, é possível desta forma. Então, tudo que eu vou falar em plano de governo, eu já avaliei que é possível fazer, por isso ele está no meu plano de governo. Não são falas soltas, sem responsabilidade ou sem conhecimento. Tá bom? Tá. Em relação à mobilidade, é isso. Nós temos que pensar. Não, e colocar em prática, né, Ângela? Porque assim, sai governo, entra, a gente entende que tem essa preocupação, mas é urgente. E mais pessoas chegam. Exatamente. Todos os dias. E aí, né, falando sobre isso... Eu ia até te perguntar, você tá falando, você mesma disse, né? Mais pessoas chegam, mais pessoas... A gente mora aqui, a gente vê cada vez mais empreendimentos, casas, agora prédios, né? Então vai chegar muito mais gente, né? A gente fica meio em desespero. E aí, será que eu vou conseguir sair de casa? Vou ter que contratar um helicóptero? Não, vai conseguir. Eu, ao lado do Edson Silva, ele é o nosso vice-prefeito, candidato também comigo. Nós estamos fazendo esse trabalho com muita seriedade e responsabilidade. As empresas que vêm empreender em Cotia, elas têm que ter uma responsabilidade conosco. Agora, a partir do dia, com a bênção de Deus, dia 1º de janeiro, ou dia 2, que é o dia útil, vai falar com Ângela e Edson. Ângela é a prefeita. Agora eu quero falar com você, empreendedora. Qual é o seu projeto? Quantas casas? Qual o tamanho do lote? Certo. Qual é a sua contrapartida? E mesmo que me traga uma contrapartida de escola, salas de UBS, transporte, segurança, ele vai me dar só uma estrutura física. Quem vai manter? Então, eu tenho que saber da estrutura que eu tenho na cidade para receber também todo esse capital humano que está chegando. É minha responsabilidade cuidar do meu povo. Agora, a pessoa chega, faz o empreendimento e vai embora.
Mas não é desse jeito, não pode ser desse jeito. Sempre tem que ser a responsabilidade e qual é a sua contrapartida? Tem que ser uma contrapartida compreensível para aquele fluxo de pessoas que ele está trazendo no projeto dele. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser estudado, pensado e entendido por nós, né? Como isso é possível. Olha, vamos refletir melhor, vamos repensar no seu projeto. Porque agora a infraestrutura, né, exatamente, Ângela, né, no entorno tem que ser pensado, né? Não temos calçadas aqui no centro da Granja Viana, não temos como andar. Por exemplo, né? Filha, você vai concordar comigo que na época do Covid, muitas empresas liberaram seus colaboradores, né? Perderam seus planos de saúde. E nós já tínhamos esse olhar que ia mudar muita coisa. Todo o mundo mudou, né? Depois do Covid. E hoje o SUS é o maior plano de saúde do mundo, é o SUS. Mas está sobrecarregado. Mas está atendendo, mas está sobrecarregado. E nós temos que pensar como fazer. Eu falei com o governador Tarcísio de Freitas em relação a isso. Nós precisamos trazer a AME para Cotia. Eu preciso da AME para Cotia. Né? Temos o hospital de Cotia, mas é um hospital estadual, que hoje tem a sua porta encerrada, fechada, para emergência, porque havia equívocos anteriormente. Dores simples, né? Você ia para lá, não é lá, é na UPA que você deve se dirigir. Lá é uma atenção secundária, terciária, onde é necessária uma cirurgia, um leito pós-UTI, é isso. Então, lá é um lugar que tem que ser muito específico, e não é nosso, é do Estado. Então, se houver necessidade de você ser atendida, você vai na UPA, é avaliada, se for o caso de ser encaminhada para o Hospital de Cotia, você vai na nossa ambulância e você é levada até lá. Mas não é mais a porta aberta. Só para você ter seu nenê, a maternidade, sim. É uma maternidade maravilhosa, que tem um banco de leite, que é também igualmente maravilhoso. E essa é a porta aberta. Quando o hospital fechou, a gente demorou para entender, né? Sim. Por que fechou a porta? A gente achou que não ia ter mais atendimento. Então, até a gente se educar, isso levou um tempo, né? São os critérios. Sem critérios, você não consegue ter organização. Né? Eu também tive resistência em aceitar. Mas eu tive uma conversa próxima com a administração do hospital. É isso, não dá para você atender uma dor de barriga aqui. É lá na UPA. É lá na UPA. Tem casos uma emergência, né? Exatamente. Emergência. Então, tem que separar essas coisas. Tem Agora, já que a gente está falando de saúde, né? A gente tem um hospital, tem bastante UBS, sim, mas a gente sabe das filas, a gente sabe que tem os atrasos. O que é possível fazer? Você mesma disse, o nosso SUS está abarrotado, já está difícil. O que é possível, Ângela? Eu vou te dizer, nós temos um desafio e eu vou cumprir, nós podemos cumprir 100 dias para acabar a fila de espera. Acabar essa demanda represada, né? Porque vai chegar mais gente, só que vai ser atendida mais rapidamente. De que forma a gente vai fazer isso? De que forma? Milagre, não existe. Fizemos um estudo científico também, conversamos com a empresa, com a telemedicina. A telemedicina funciona. Também a pandemia nos ensinou bastante. Funcionou muito bem na época da pandemia, lembra? Então, a gente faz a observação, um dia antes, a gente liga para o paciente, olha, amanhã às 10 horas você tem médico, tem alguém que... Você sabe mexer no celular? Não sei. Você poderia chamar alguém que possa te auxiliar? Não, eu sei. Ok, então. Amanhã às 10 horas só consulta. Nós vamos ter agilidade com qualidade nos exames laboratoriais e nos exames clínicos. E também vamos estabelecer uma parceria, PPP, Política Pública e Privada, com os consultórios médicos. Você cardiologista, você dermatologista, você ortopedista, se eu tiver essa demanda, eu vou falar com você. Eu tenho uma parceria também com a sociedade pública, né? Com a sociedade privada. Esse relacionamento, hoje o mundo fala sobre isso. Não dá para você fazer mais tudo sozinha. Não é tudo só poder público, é de uma consciência social. E é só você apresentar uma justificativa, apresentar um projeto que as pessoas entendem. Tanto que eu vou cobrar muito da nossa equipe técnica, do secretariado, que sejam pessoas tremendamente sérias, competentes. E eu falo assim, brincando, não precisa me amar, não precisa gostar de mim, só tem que ser extremamente competente e pensar nas pessoas com respeito e zelo, né? Então, eu quero que dê conta do recado, eu quero que resolva com sabedoria, vá buscar recurso, temos recurso, sim, federal, busque, faça projetos, trabalhe pelas pessoas e pelas pessoas que mais precisam.
Isso é uma pauta que isso. está no Sim, plano de governo. Esses 100 dias para resolver a Com fila. certeza. Ó, gente, promessa de campanha, hein? E a outra gente vai coisa. bater Vamos lá ficar na de porta olho, da vamos ficar de Ângela. olho. Não, outra coisa. Eu trabalhei muito na saúde. A saúde, me encanta muito. Se eu tiver queixas da saúde, por exemplo, às vezes do balcão de atendimento, alguém não foi bem atendido, a gente vê muito isso na rede social. Não fui bem atendida. Eu quero uma ouvidoria que chegue até mim sem filtro. Porque muitas vezes as pessoas falam, esse prefeito, essa prefeita, não pode, a gente tem que errar o menos possível. Às vezes os erros, as falhas acontecem, mas elas não devem acontecer. E eu me cobro muito, eu me policio muito, mas eu quero uma ouvidoria sem filtro que chegue até mim. E eu não vou chamar a atenção daquela unidade, eu vou para lá, ficar uma semana lá trabalhando, no balcão. Sim. É dessa forma que a gente tem que mostrar fazendo. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Na sua pauta de governo, você fala da redução do IPTU. Como que você imagina conseguir isso? Sentando na mesa do responsável por finanças e entender. O teu IPTU aumentou, o meu aumentou, de todo mundo aumentou. E isso foi bem estudado? Foi bem planejado? Como assim? Vem, de repente, de um valor, já pula para outro valor tão distante. Eu estou preparada? Eu tenho que pensar na população. Eu tenho que repensar. Esse drone está totalmente certo? Não sei. Não sei. Eu gosto muito da mão humana também, da inteligência humana. Sabe? A gente não pode só ficar nas mãos de uma máquina, não. Tem que refazer essa metragem, tem que repensar nesses valores, tem que falar. Vai ser parcelado? Como vai ser? Qual é a sua situação social para você poder pagar? Claro. Eu perguntei para você, não. A gente tem que fazer um estudo social da cidade também. Faltou estudo. Na minha opinião, com todo respeito, faltou mais sensibilidade. Mas isso pode ter certeza que é um compromisso também de sentar à mesa com finanças, vamos conversar e vamos reavaliar esse valor. Mais um compromisso. Mais um compromisso. Vamos fazer uma listinha aqui. Redução de IPTU, hein? Vamos com cobrar, certeza. hein, Ângela? Pode cobrar. Tá bom. Pode cobrar. Fechado. E, bom, a gente tem ainda uns minutinhos, vamos aproveitar correndo. Poucos. Ângela, você falou da sua trajetória na educação, acho que é uma pauta importante. Eu pesquisei o IDEB de Cotia, ele tem uma nota de 4,8. Em Budas Artes tem 5, Carapicuíba tem 5, Barueri tem 5,5 e Osasco tem 4,9. A gente está ali, está um pouquinho atrás. O que explica isso e como que a gente pode melhorar a educação na nossa cidade? Olha, a gente luta muito. Temos um secretário hoje bastante importante, não é professor, o Luciano não é professor, mas ele é muito envolvido com a educação, com os educadores. Nós temos que aumentar. Temos que saber onde que está o nozinho. Temos que entender onde que está essa ruptura, porque nossos professores são excelentes, muito bem capacitados, muito preparados, e eu não sei o que está acontecendo, uma alimentação balanceada por nutricionista da melhor qualidade. Então tem que saber o que aconteceu aí. Sabe, de novo, esse drone passou errado? Sei. A gente tem que reavaliar esse valor, porque nós temos uma educação muito boa, porém, de novo, vou falar da pandemia. Foi um grande lapso que teve, uma ruptura, quando você teve a aula na sua casa. As crianças perderam muito naquele momento. Todos nós perdemos na questão da educação. Os professores não pararam de dar sua aula, de programar, de organizar, mas nós perdemos o contato da sala de aula. Eu acho que esse momento foi um prejuízo significativo, mas nós vamos correr atrás. Não é por vaidade com as outras cidades, não é competindo com as outras cidades, mas é que o nosso povo tem qualidade. Nossos professores têm muita qualidade e nossas crianças também estão bem cuidadas, alimentadas, orientadas, com as famílias organizadas. À medida do possível, a gente está presente com todas as famílias. A gente tem que sentar e conversar. E como fazer melhor ainda do que já está sendo feito. Perfeito. Outra pauta. Segurança. A gente tem que falar sobre isso, né? É uma das maiores preocupações dos cidadãos aqui do nosso município. Viu ontem Projota, né, um exemplo. Quer dizer, ele e tantos outros não tão notórios, conhecidos,
com casas invadidas, nas ruas, assalto nos carros. O que você pretende fazer para reduzir a criminalidade aqui no município? Nós tivemos agora um concurso público com a nossa GCM, temos lá nossos profissionais aprovados e eles agora devem ser capacitados e preparados para estarem armados na rua, certo? Então já está nesse processo final para eles já irem para a rua. Nós teremos mais 30 viaturas novas, estão previstas para chegar em Cotia. É muito importante, a palavra sensação me incomodava um pouco. Eu falava, sensação? Não, eu não quero sensação, eu quero segurança real. Mas as pessoas com más intenções têm que perceber que em Cotia não vai ter espaço para um malfeitor. De que forma? Nós vamos implantar um serviço, um trabalho de inteligência, são câmeras que fazem reconhecimento facial. São nesses totens eletrônicos? Não. Para além disso. Tá. É a segunda cidade do estado, que é São Caetano, se não me engano, é a nossa cidade que vai ter. É a última palavra em tecnologia para dar segurança, não só a sensação, a segurança de verdade. Então, toda a nossa cidade, 323 quilômetros, cercados por câmeras que fazem o reconhecimento facial. Então, se você é uma pessoa procurada, imediatamente essa imagem já vai para o órgão determinado e vai fazer a compreensão dessa pessoa quem é. E vai chegar ali. Legal. Essa placa, esse carro que acabou de ser roubado, ele está sendo procurado na mesma hora. Essa moto entrou tranquilamente na cidade com 2 pessoas. Um dirigia, o outro na garupa. Mas ele saiu rapidamente com uma pessoa só. Onde que ele deixou a outra pessoa? Deixa eu ver. Então, é de muita inteligência e eficaz. Para além, nós temos ainda 37 totens, né, espalhados pela cidade. Eu acho que melhorou muito, né, com a implantação dos totens. Muito. Mas esse foi um mecanismo bem interessante. Sim, mas esse sistema de câmeras inteligentes, nós teremos uma central de vídeo monitoramento na Granja Viana e outra em Caucaia. Perfeito. Que é onde faz o mapeamento e essa observação de inteligência. Mas nós temos os nossos totens, que foi implantado já há bastante tempo. Preconizou, né? Porque antes de chegar a toda essa onda de violência, nós já estávamos com os totens. Em todas as nossas escolas municipais também tem um totem. Para uma situação de emergência, você já sabe onde recorrer. Todas as nossas escolas, a direção tem um botão de pânico, que a nossa GCM tem 3 minutos para chegar até a escola. Isso é segurança para os nossos alunos, né? Mas eu estou conversando bastante com os condomínios, com os diretores, presidentes de condomínios, trazendo à luz essa discussão, essa aproximação, para a gente entender aonde está esse mapa de calor, né? Aonde é e qual é a forma de operar ali. Então, nós estamos agindo localmente nesses locais que nós estamos pontuando como lugares de violência. E em breve nós vamos ter essa interrupção de violência na cidade, pode ter certeza. Mas esse sistema de inteligência, pelo reconhecimento facial, vai ser fundamental para participar desse momento grande de segurança na nossa cidade, de verdade. Mas eu quero continuar com as blitz, eu quero continuar com a rua sendo assistida, todas as ruas com a polícia, principalmente das 7 horas da noite às 7 da manhã. Que é quando o meu universitário está chegando em casa às 11 horas, Exatamente. 11 e pouco. É quando meus homens, minhas mulheres saem cedinho para trabalhar, 4h30, 5 da manhã, que ainda é madrugada, né? Tem que estar amparado, tem que estar protegido. Ângela, sobre segurança, porque a gente acho que vai encerrar vai já ter já. que encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, porque ontem eu estava falando com o frentista do posto de gasolina sobre o Projota, que entraram no condomínio Exatamente. dele e tal. Pô, e aí tá difícil, cara, a gente tá aqui no posto de gasolina à noite, a gente também fica com medo. E o GCM, ele tá ali, mas daqui a pouco ele vai embora, então não resolve nada. Aí eles têm essa sensação de que a segurança vem no pós, depois vai embora. Então, manda uma mensagem para essas pessoas que pensam dessa forma, que acho que são várias, né? De como que você vai ajudá-las, de que você tem um compromisso com essa segurança. Porque a sensação da insegurança tá muito forte. Então, deixa aqui pra gente, né? Eu entendo que em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma política social muito importante com as pessoas em situação de fragilidade social. Essas pessoas têm que ser promovidas também, têm que ser cuidadas. A gente tem que ir para aqueles cantos onde nem toca o som do celular.
onde não tem sinal. Ali tem pessoas que foram silenciadas pela falta de informação, pela falta de tudo. E a gente tem que promover essas pessoas, cuidar dessas pessoas e trazê-las para o trabalho, e trazê-las para a luz. Porque, às vezes, é uma forma que a pessoa entende que todo mundo já tem, eu quero ter também. Não é desse jeito. Então, eu preciso pensar nessa questão social familiar, nessa organização. É muito importante. E eu quero muito trazer esse sistema de segurança que eu falei, Alessandra, ele é maravilhoso, é eficaz. Mas até ele chegar, que é na nossa proposta para o ano de 2025, mas é logo, assim que a gente chegar com a bênção de Deus, nós estaremos implantando esse projeto. A nossa GCM é muito importante, ela é eficaz. E vou te dizer, a nossa GCM, por ser a da nossa cidade, ela mora aqui. Então ela sabe onde você mora, ela sabe como é a frequência da sua casa, seus familiares, quem são, onde estão. E por exemplo, a Polícia Militar, só para ilustrar o que eu estou dizendo, ela hoje está em Cotia, amanhã ela vai estar em Vargem Grande, depois de amanhã, talvez no Embu. Ela roda em várias cidades. E essa ligação afetiva, às vezes, não acontece. Mas aqui em Cotia, a nossa GCM, que é um corpo daqui de Cotia, e nós estamos aqui, eles nos conhecem, eles sabem da sua vida, da sua rua. Eu já atendi, é a mãe do fulano, é o filho do fulano. Então, esse vínculo que temos com a GCM, a família de Cotia, é muito forte. E não é ilusório, não é uma sensação, é real. Sim, e essas blitz que a gente vê da GCM, a gente se sente... Acolhida. Sim. Né? Eu queria dar uma pausinha. Sim. Porque o nosso apoiador, Cia Blend Café, muito obrigada, nos proporcionou querida. Um cafezinho gostoso. Já que a conversa está encerrando, vamos encerrar da melhor forma possível. Vamos encerrar, né? da melhor. Desculpa Olha que graça. te interromper. Olha que graça. Que lindo. É o nosso patrocinador, nosso apoiador aqui dessa conversa. Junto com... Que lindo! Pãozinho de queijo da padaria Granviana. Eu vou abrir um para mostrar para as pessoas. claro. Pode? Claro. Ó, é da Ó, Acoff. Se eu conseguir abrir, hein? Porque ele tem todo um... Ai, que blend, graça! Saúde. Olha aqui. Saúde, Ai, também obrigada. quero. Vamos brindar. Um brinde, Ângela. Obrigada. Saúde pela às sua nossas vidas. disponibilidade. Olha que trabalho. graça. E que Que lindo. Bonito. consiga né? fazer o melhor pelo município, porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa melhorar. Antes de Precisa. encerrar, a gente queria deixar um minuto para você, Ângela, para você deixar essa mensagem. Que a gente já te conheceu um Agradeço. pouquinho, mas para o eleitor que está te assistindo aqui hoje, por favor. Roberta, Alessandra, é um momento histórico que a gente está vivendo. É um momento único. Há 168 anos. 168 anos, nunca teve uma mulher nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu vejo você, uma menina ansiosa, com os olhos brilhantes, quando falo, eu vejo você passando mil coisas na cabeça, e você, com a sua serenidade, sua forma amigável, carinhosa, Roberta, que eu te conheço há tantos anos. Pois é. Muito lutadora Velhas sempre. conhecidas. Somos 3 mulheres importantes nesse perfil aqui. Sem dúvida. E vocês entendem o que eu vou falar agora. É uma grande conquista para todas nós. Eu não estou indo sozinha para essa candidatura. Eu estou levando todas nós e todos nós. Eu sou o povo de Cotia. Eu me identifico muito com as pessoas de Cotia. Eu sou todo mundo. E eu sinto muito amor e cuidado de todas essas pessoas por mim. Sabe? Um cuidado e um zelo mesmo pela minha integridade, um cuidado. Você já almoçou? Você já jantou? Nossa, como é bom que é você, que bom que eu estou com você. Uma mulher, que ótimo. Então, é um momento que nós, o povo de Cotia, vai ter essa oportunidade. E a cadeira da prefeita, que seria, né? A cadeira para ela sentar, quem vai estar ali é o povo de Cotia, 300 mil pessoas que estarão ali. A responsabilidade minha é imensa, eu sei disso. Não tenho medo. Não. Tenho conhecimento. Tenho coragem. Tenho experiência para mudar. E a sensibilidade da mulher que a gente falou no começo, nós só não podemos fazer mais ou menos. Eu sei que muito nos é cobrado de nós mulheres. A gente já sabe disso. E eu vou fazer 10 vezes mais, porque eu quero que depois
Venha a Roberta, venha a Alessandra e venha todo mundo. Venha entregar o que você sabe, venha entregar o que você tem para Cotia. Nem tudo é herança de dinheiro. Entrega o que você tem, o que Cotia fez por você, faça por todos os outros. Entrega, é o momento de entrega, eu acho que do mundo. Entregar para as pessoas prosperarem também, vencerem desafios. É possível, tem que ser coragem, tem que ter coragem. Mas essa coragem também vem de Deus, porque ela é sobrenatural. Estou muito feliz, eu creio que eu estou vivendo, olha, tive filhos, avó, mas acho que um grande momento, eu não posso dizer que está sendo esse. Aos 68 anos, antigamente se pensava nessa pessoinha com uma cadeira de balanço, um crochêzinho, um bordado, e a gente está aqui costurando a cidade, unindo as pessoas, promovendo vidas, zelando por 300 mil pessoas, olha que honra, 300 mil filhos. Que grande desafio, né? Que grande desafio, né? Que momento, hein? Posso falar? A Kamala Harris de Cotia tá aqui com a gente. Exatamente. Paralelo muito inteligente. Ângela, muito obrigada, né? A gente tá muito feliz de ter te recebido. Obrigada por topar conversar com a gente. Obrigada aos apoiadores, à Revista Tudo. Então, é isso. Abrindo o nosso novo projeto e só gratidão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigada. E desejando tudo de melhor para você. Muito sucesso. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada mesmo. Obrigada por me receberem, por me acolherem com tanto carinho e amor. Obrigada por me ouvirem também. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Valeu, gente. Deus abençoe esse programa, gente. E que faça bem para muitas outras pessoas também. É isso Amém. aí. Obrigada. É isso aí. Obrigada, Valeu. gente. Esse foi o primeiro episódio. E fiquem ligados que já tem mais novidade.